Olá, seja bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Olá pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez nesse encontro onde nós iremos recapitular a lição da Escola Sabatina, que traz o livro de Hebreus, um livro realmente bastante revelador e bastante significativo para todos nós. Antes da gente entrar no tema da lição, eu gostaria logo já de pedir para você realmente se inscrever. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, né? Já curta, se você curte a programação, curta também e principalmente compartilhe essa lição para mais pessoas, para que mais pessoas recebam essa bênção desse material riquíssimo, muito bem preparado para você. E outra coisa importante, eu queria que você deixasse aqui nos comentários o seu nome e de onde você nos assiste, para que a gente possa ter uma abrangência de onde essa mensagem está chegando. Por falar nisso, eu queria mandar um abraço especial para duas pessoas que sempre nos acompanham. O Marley Socas, que nos assiste da Igreja de Jardim Canaã, Jussara, Goiás. E também gostaria de mandar um abraço para a Chita Segunda, que ela nos assiste de Luanda, Angola, direto na África. Olha que bacana a repercussão que esse programa está tendo. E antes de começar na lição, gostaria de apresentar as pessoas que aqui estão comigo. Aqui ao meu lado está a Marlice, que ela também é membro da Igreja Adventista aqui do Lago Sul, Brasília. Nós temos o pastor Hugo também aqui conosco, que acompanha e que nos vai passar uma parte muito importante aqui do nosso conteúdo. E também ali a Geni, também membro da Igreja Adventista aqui do 7º dia aqui do Lago Sul. Então, para a gente começar esse maravilhoso tema, eu vou convidar o pastor Hugo para fazer uma oração. Pode ser, pastor? Pode. Vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, uma vez mais nós estamos na Tua presença e pedimos que o Teu Santo Espírito se faça presente neste momento. Que possamos observar, nos ater a tudo que vai ser dito de acordo com a lição que trata especificamente sobre o livro de Hebreus. Um livro tão rico que traz em sua essência a libertação da humanidade através do sacrifício de Cristo Jesus. Que possamos levar esse sacrifício como o norte da nossa vida e que esta lição, o que for debatido aqui, o que for falado aqui, primeiramente seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, e em segundo plano para o enriquecimento e conhecimento de todos nós que estamos participando e dos nossos amigos que estão nos ouvindo do outro lado da tela. Uma vez mais nós pedimos a presença do Teu Santo Espírito neste momento e pedimos também, ó Pai, que o Senhor se faça presente, não somente conosco aqui, mas com todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo neste momento. É o nosso pedido, nosso agradecimento em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. A lição número 3 traz o tema aqui, o Filho Prometido. E o verso para memorizar está em Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, que diz: Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O que eu achei interessante aqui na lição no sábado, que diz assim, que Adão e Eva pecaram e Deus lhe prometeu uma semente. E a lição traz que logo depois do pecado, Adão e Eva, eles ouviram pela primeira vez essa promessa e já aguardaram o cumprimento imediato dessa promessa. Então já estavam assim ansiosos pelo cumprimento da promessa. Só que essa promessa não veio no período de Adão e Eva, nós sabemos disso. Posteriormente, essa promessa ela foi confirmada a Abraão e depois ela foi também prometida a Davi, que prometeu a descendência do filho que estabeleceria um governo justo sobre todos os reis da terra. Uma coisa que eu acho interessante, às vezes eu me reflito, nós sabemos que um dia em profecia equivale a um ano, E nós paramos para ver se essa história, desde a origem do pecado, ela tem aproximadamente aí 6.000 anos, vamos arredondar aí 6.000 anos, então 6.000 anos no tempo Kairos, que é chamado o tempo de Deus, equivale então a 6.000 dias, no tempo Cronos, no tempo Kairos, E 6.000 dias, se a gente for colocar 6.000 dias em 365, dá apenas 16 anos e 4 meses, se nós formos avaliar dentro dessa perspectiva de tempo de Deus. Então é pouco tempo ainda, Pouquíssimo tempo, Se a gente for avaliar que um ano profético equivale, um dia profético equivale a um ano,
Então nós estamos falando aí de 16 anos de história de pecado, muito pouco tempo. Nós é que estamos aqui nessa loucura do dia a dia, para a gente é muito tempo. Sim. Mas isso para Deus deve ter sido realmente como se fosse ontem, né? E aí nós percebemos aqui nesses últimos dias, logo no domingo, nós temos aqui o tema sobre nesses últimos dias. E eu te pergunto, pastor Hugo, o que Deus prometeu fazer com o seu povo no último dia, né? Nos últimos dias? Lendo ali Números 24, 14, 19, Isaías 2, 2 e 3, o que Deus prometeu fazer com o seu povo nos últimos dias, pastor? Ricardo, amigos, Deus promete 3, 4 coisas específicas, né? Primeiro, ele promete que ele estabeleceria uma vida espiritual, ou seja, além da nossa vida carnal, além da carne, do pecado que foi cometido por Adão e Eva, ele prometeu, olha, vocês hoje estão saindo do jardim, através de vocês vai vir um redentor, vai vir alguém, da semente de vocês vai vir alguém que vai libertar vocês e todos os descendentes de vocês da mazela do pecado. Então a primeira promessa é libertação. A segunda promessa é que vai vir alguém nos últimos dias, e nesses últimos dias alguém vai estabelecer um reino, como você falou, justo e reto, porém não um reino terrestre, um reino espiritual também. A quarta promessa é de que esse reino seria estabelecido e nos últimos dias nós teríamos alguém intercedendo por nós. Um advogado, um intercessor. Por muito tempo, e até os próprios discípulos acreditavam que Jesus viria e estabeleceria um reino terrestre e que eles seriam seus ministros, né, numa conjuntura atual. Porém, o reino de Cristo foi estabelecido no céu e a promessa de Cristo é que ele pagou os nossos pecados. E nós que vivemos os últimos dias, sim, estamos nos últimos dias da humanidade, nós que vivemos nos últimos dias da humanidade, temos um intercessor, um advogado que intercede por nós. E hoje, Jesus está no santuário celestial como sumo sacerdote, que foi inaugurado após a sua ressurreição, intercedendo por mim e por você. Então, qual é a grande promessa de todas essas promessas? Por mais que pequemos, temos alguém que vai justificar os nossos pecados. Antes da morte de Cristo, todos que morreram na esperança da vida eterna eram um cheque pré-datado, né? Verdade. Nós não. Nós já temos, o cheque já foi descontado na cruz do Calvário. E nós temos fundo, nós temos a quem recorrer. E Cristo é esse fundo que nós temos. Então, as promessas dos últimos dias são todas essas. Mas a principal é de que, por mais que eu e você pequemos, Ricardo e amigos, por mais que nós erremos, nós temos alguém que intercedendo por nós. Os nossos pecados já foram pagos. Amém, amém. E a responsabilidade grande, né, pastor? Quando nós paramos para pensar, né, que tudo que já foi escrito, tudo que está aqui e tudo que nós temos contato, né, com essa escritura sagrada, quanta responsabilidade nós temos. Porque quando a história está toda contada, cabe-nos apenas acreditar, confiar e obedecer, né, pastor? Isso é muito interessante. E aí, Geni, chega na segunda-feira, onde tem o título aqui, Deus nos falou pelo Filho. Nós lemos aqui em Hebreus, né, 1, do verso 1 a 4, que diz que Deus ele falou por meio dos profetas, mas naqueles últimos dias falou através do Filho, a quem o constituiu herdeiro de todas as coisas. O que isso representou naqueles tempos e o que isso representa para nós até hoje? Então, Ricardo, o autor de Hebreus, ele começa o livro exaltando a pessoa de Cristo. Ele foi uma carta destinada aos judeus espalhados por todo o mundo, os judeus cristãos, que aceitaram a pessoa de Jesus como Salvador. E o que o autor de Hebreus temia era uma possível apostasia. E se acontecesse a apostasia, o que poderia acontecer? Aquelas pessoas poderiam voltar às antigas práticas, né? Que era oferecer sacrifícios no tabernáculo, que era o que eles estavam acostumados de fazer desde que nasceram, né? Depois que Jesus morreu e foi ressuscitado, é que essas práticas não seriam mais necessárias. O autor da lição, ele traz uma curiosidade sobre esses 4 primeiros versículos de Hebreus. Ele fala que os 4 primeiros versículos
todos, em grego, é apenas uma frase. E é a frase mais bonita de Novo Testamento, pela forma eloquente e bem argumentada como ela foi escrita. E imagina que esses 4 versículos, eles falam de tantas coisas, né? O autor começa ali falando da superioridade de Jesus em relação aos profetas e aos anjos. Ele fala que até aquele tempo, até a vinda de Jesus, Deus tinha falado para o povo pelos profetas, os seus servos, e muitas vezes usando anjos, né? Os profetas muitas vezes viram anjos. E depois de um longo período de silêncio, Deus voltou a falar com aquelas pessoas através do próprio Cristo, né? O Filho. E como você leu aí o verso para memorizar, no verso 3, fala que o Filho é a expressão exata do Pai. Para a gente entender melhor essa expressão exata, a gente imaginar como se fosse um carimbo. O que é que o carimbo faz? Ele imprime uma imagem perfeita de si mesmo sobre o papel. Assim, quem vê o Filho, vê o Pai. O próprio Jesus disse isso em João 14, versículo 9, e eu gostaria de ler com vocês. Ele diz assim, respondendo a Filipe, que pediu para que fosse mostrado o Pai. Jesus disse assim, no versículo 9 do capítulo 14, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes, mostra-me o Pai? Então, quem vê o Pai, quem vê o Filho, vê o Pai. Assim como é o Filho, é o Pai. Eles são um, em pensamento, em caráter e também em propósito. Verdade, né? Então é importante a gente ter essa concepção de que Cristo, ele é a imagem perfeita do Pai, né? A gente precisa chegar a Ele. Às vezes a gente percebe muita gente indo para um lado, indo para o outro, buscando outras alternativas. Eu sempre falo, uma vez eu estava conversando com um amigo, falei, eu vou direto na fonte, eu vou direto em Cristo. Eu não peço para mais ninguém, eu peço para Cristo. Cristo mesmo falou, né? Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta a gente ficar buscando outras alternativas, nós que somos cristãos. Cristo é o caminho, né? E Marlice, aí na terça-feira tem aqui o título, Ele é o resplendor da glória de Deus. E nós vemos que aqui em Hebreus 1, 2 e 4, revela características muito fortes sobre Cristo. Posteriormente, em Êxodo 24, 16 e 17, e também em Salmos 4, 6 e verso 36, nos ajuda a entender o que é. E aí eu gostaria, o que é a glória de Deus? Eu gostaria, Marlice, que você aprofundasse um pouquinho nesses textos, para que a gente possa entender mais detalhadamente. Eu gostaria de ler aqui uma das passagens que você citou, que é Êxodo 24, 16 e 17, diz assim, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Muitas vezes Deus se manifestou no Antigo Testamento, né, com fenômenos da natureza, né? Então, assim, ele se manifestou aqui no monte como um fogo consumidor. Então, a gente vê nessa e em outras passagens também, em Salmo 89, 15, diz assim, Salmo 89, 15. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Então, nós vimos aqui em várias passagens que a manifestação visível e tangível de Deus é isso que quer dizer a sua glória, né? Então, a glória de Deus é exatamente a sua manifestação visível para as pessoas. Então, e olha que ele se manifestava não de forma total, porque se ele se manifestasse de forma total, ninguém aguentaria, né? Possivelmente fulminaria a todos. Então, ele se manifestava de forma velada, mas ele se manifestava de alguma forma. E dessa forma seria mais tranquilo para a humanidade, para as pessoas que estivessem ali, para não serem consumidas. Então, a glória dele é exatamente a manifestação do seu poder. E tem um nome para isso, é teofania. Eu aprendi isso nessa lição, viu, Ricardo? Então, quando Jesus esteve aqui na Terra,
Deus se manifestou também por meio de Jesus. Porque Jesus era a presença visível de Deus aqui. Ele era a presença visível e isso implica várias coisas. Na transfiguração, por exemplo, lá, né, quando houve a transfiguração, Jesus, lá em Mateus 17:2, diz que ele ficou iluminado, né? E aqui também tem o batismo, tem várias passagens. Eu queria ler sobre o batismo. O que o livro O Desejado de Todas as Nações, ele diz aqui assim, ó. Eu achei muito bonita essa passagem. Diz assim, que todos estavam olhando, né, o batismo de Jesus, e aí diz assim, ó, o povo ficou silencioso a contemplar a Cristo, seu vulto achava-se banhado pela luz, que circunda sem cessar o trono de Deus. Seu rosto, erguido, estava glorificado, como nunca antes tinha visto um rosto de homem. Dos céus abertos, ouviu-se uma voz dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, Jesus, ele também se manifestou, Deus se manifestou por meio de Jesus Cristo, quando Jesus veio aqui na Terra. E aí era isso que eu então, aqui para mim, na lição de terça-feira, o que ficou bem bonito, assim, que eu acho bem bonito, que eu acho super interessante, é justamente quando Jesus veio, que ele tinha uma missão aqui, ainda assim Deus se manifestou. E Deus se manifestou desde o princípio, né? Então, de uma forma que era para o Antigo Testamento, em forma de fogo, em forma de luz, e da mesma forma, apesar que era por meio de Jesus, mas Jesus também era iluminado, né? Na transfiguração também. Então, assim, da mesma forma que ele se manifestou para o povo dele no início da história, ele se manifestou também por meio de Jesus, né? De uma forma a lembrar a forma como ele se manifestou anteriormente. Então, desde o princípio, ele é o mesmo. Né? Ele se preocupou em manter a forma, porque mesmo sendo por meio de Jesus, tinha essa luz que irradiava. Que bacana isso, né? Isso é profundo, né? E aí chegamos aqui na quarta-feira, por meio dele, Deus fez o universo. E aí, pastor Hugo, eu vejo assim que uma das coisas que os céticos eles buscam é descredenciar a palavra de Deus, ou então encontrar contradição, né? Sim. E me parece que encontramos aqui na quarta-feira. Será que encontramos aqui nessa quarta-feira? Será? Pois o livro de Hebreus, ele afirma que Deus criou o mundo por meio de ou por Jesus. Certo. Porém, sim, Isaías 44, no verso 24 e 45, 18, e também Neemias 9, 6, afirmam que o Senhor criou o mundo sozinho. Sim. E que Ele é o único Deus. Aí eu te pergunto, pastor, há aqui alguma contradição dos textos? Como unificar esses dois pensamentos? Vamos lá. Eu vou partir para um exemplo. E você que é da área aí de educação física, não é? Alguém desta área, sabe que quando nós estamos ali nos dedicando ao esforço, à atividade física, ao trabalho do corpo, da mente também, né? Porque trabalha a mente, nós procuramos alguém também que nos ajude a adequar a nossa alimentação, correto? Verdade. É assim que a gente faz. E um dos alimentos mais usados pelas pessoas que cuidam da alimentação é o ovo, né? Usa-se muito o ovo pela proteína, por aquilo outro. Agora, eu vou voltar a pergunta para você e você me diz que sim ou que não. Quando você chega no supermercado, você vai comprar ovo, você pede, e a sua esposa ou alguém da sua casa pede, traga uma dúzia de ovos, 12 ovos, certo? Uhum. Você chega no supermercado e você pede, me dê 12 gemas? Não. Não. Você pede 12 claras? Também não. Você pede 12 cascas? Não. Você pede 12 ovos, não é? Ovos. Bem completo, né? Completo. Assim como é o ovo, é Cristo, Deus e o Espírito Santo. Para dizer que é um ovo, ele tem a casca, a clara e a gema. Você não consegue pedir só a gema. Você não consegue pedir só a casca, ou muito menos a clara. Quando a Bíblia fala que foi através de Jesus, através do Filho que Deus criou todas as coisas, amigo, Deus e Jesus e o Espírito Santo é uma única só pessoa. O nome próprio de Deus é Yahweh.
E a Bíblia no Antigo Testamento, ela sempre se refere ao Deus que se manifesta, ao Senhor, ao Deus dos deuses, como Yahweh. Mas quando você vai ver quem é Yahweh, é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo está na terra, encarnado, ele se refere a um Deus que está no céu. Esse Deus é o Deus diferente do Antigo Testamento, mas é o Deus que se manifesta através de Jesus no Novo Testamento. Então, eles são uma só pessoa. O primeiro verso da Bíblia, em hebraico, ele diz que através do princípio o mundo foi criado. E João fala quem é o princípio, né? João fala, é Jesus. Então, não é através de Jesus, é através de Deus. Deus criou, Deus falou e tudo se fez. Então, como a gente vai desvendar tudo isso? É muito simples. Quando João fala que é por meio dele, ou foi criado por ele, ele está se referindo à mesma pessoa, ao Senhor, a Deus e a Yahweh. É a mesma coisa de eu dizer para você, eu posso te chamar de Ricardo, eu posso te chamar de homem, e eu posso te chamar de ser humano. Tudo é você, não é? Verdade. Assim é a Trindade, amigo. Interessante, né? Muito esclarecedor, né? Eu gostei dessa analogia da casca da clara e da gema, né? Que são indivisíveis, né? Interessante isso. E aí, Geni, chegamos aqui na quinta-feira e nesse dia vem um pensamento que mais me instiga. Eu acredito que isso instiga também a muitos, né? Que é justamente a temporalidade e a sempre existência de Deus. Como ele surgiu? Na verdade, ele não surgiu, ele sempre existiu. E isso realmente é um pensamento muito instigante. E aí na quinta-feira tem um título chamado Hoje Eu Gerei Você. E eu vou ver se eu consigo, né? Não sei se eu vou te colocar na fogueira aqui, né? Isso significa que Jesus, ele foi gerado. Jesus, então, ele é criatura e não criador. O pastor Hugo já levantou uma bola aí interessante, né? Mas aprofunda um pouco mais sobre isso, Geni. Então, o pastor Hugo já fundamentou aqui muito, né? Que Jesus é com Deus, né? Ele, o Pai, Jesus, o Filho, o Pai e o Espírito Santo. E a Bíblia, ela deixa isso muito claro. No decorrer de toda a Bíblia, nós podemos ler passagens que falam sobre isso. E uma dessas passagens está em João 1, versículos de 1 a 3, que diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Uma curiosidade, Ricardo, sobre os evangelhos, eu acredito que você também já tenha percebido isso, e eu percebi isso muito claramente estudando essa lição, é que os livros de Lucas e Mateus, eles dão início, né, à escrita do livro deles para falar de Jesus, falando sobre a genealogia de Jesus, né, da linhagem que ele estava vindo, de como Maria foi concebida, né, do nascimento, das circunstâncias do nascimento de Jesus. João, ele já começa falando de Jesus como Deus, né? E Marcos, ele começa falando não de Jesus criança, nem de Jesus como Deus, mas da mensagem de João Batista. E logo ali no capítulo 1 de Marcos, a gente lê que Jesus foi batizado por João no Rio Jordão. E ao ser Jesus batizado, ele foi reconhecido publicamente como filho de Deus. Naquele momento que o céu se abriu e Deus falou: este é o meu filho amado, em quem muito me agrado, né? As pessoas que estavam ali puderam ouvir. Eu imagino que cena maravilhosa tenha sido, né? Jesus sendo reconhecido publicamente como filho de Deus. Então, os evangelhos, eles se completam, né? Cada um falando de uma das características, porque Jesus realmente é indescritível, assim como disse João, né? Que faltaria livros para escrever sobre ele. E aí, Hebreus, ele traz essa frase, né? Eu hoje gerei você. A gente pode entender melhor essa frase lendo Atos 13, versículos 31 e 32. Desculpa, 32 e 33, que diz assim: Nós vos anunciamos as boas novas da promessa, confiada a nossos antepassados.
as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no 2º Salmo, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então, ao ser Jesus ressuscitado, ele foi como se fosse gerado, né? Porque, na verdade, o que o pecado fez? A gente já falou um pouquinho sobre isso no início. Ele causou a separação entre Deus e a humanidade. Ao Jesus morrer na cruz e ser ressuscitado, Jesus uniu a família da terra à família do céu. E em Hebreus 2:11 diz que Jesus não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Apesar dele ser Deus, como nós já falamos muito aqui, ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Olha que coisa maravilhosa. E esse amor de Deus é realmente difícil para o ser humano entender, né? E sobre isso, Isaías escreveu no capítulo 9, versículo 6, o profeta Isaías escreveu o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, essa expressão, eu hoje te gerei, se diz em relação ao governo de Jesus sobre todas as nações. Que bacana, né? Profundo, né? Por isso que é maravilhoso a gente estudar a palavra de Deus, porque ele vai trazendo uma riqueza e vai nos levando a um pensamento realmente muito aprofundado da pessoa, da personalidade da Trindade. Isso é maravilhoso. Marice, chegou a sexta-feira, eu queria que você fizesse aí um fechamento aí da nossa lição. Ok. Bom, a vinda de Jesus à Terra, ela cumpriu várias funções. Eu queria me ater aqui apenas a duas. A primeira é que Jesus ele veio revelar o Pai. Quando Jesus esteve aqui, que ele veio revelar o Pai para nós, por meio de suas ações, como Jesus tratava as pessoas, como Jesus era, como Jesus andava. Aquilo tudo estava revelando também, já que ele era a presença de Deus aqui na Terra, estava revelando, então, a Deus. E também, não só para nós, Jesus veio revelar a Deus também para os mundos não caídos, porque Satanás havia feito várias acusações contra Deus, né, e contra Jesus e tal. E quando Jesus foi morto na cruz por nós, os mundos viram que Deus não tinha nada de injusto, né, que Deus ele é verdadeiro e que aquelas falas todas, acusações caíram por terra. A outra característica que eu queria falar é de Jesus como nosso representante. A Geni acabou de falar que no batismo, né, Geni, aquela cena de Jesus se batizando e Deus falando aquela frase bem bonita que nós já falamos, que esse é meu filho amado, né? E aqui no livro, vou repetir o Desejar de Todas as Nações, que ele fala assim, na página 69, é o capítulo que fala sobre o batismo. Ele diz assim, ó: nosso Redentor abriu o caminho de maneira que o mais pecador, necessitado, opresso e desprezado, pôde achar acesso ao Pai. Todos podem ter um lar nas mansões que Jesus foi preparar. Então, quando Jesus foi batizado e Deus disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ele estava falando não só para Jesus, mas ele estava falando também para nós, porque Jesus ali ele estava morrendo ele seria morto em nosso lugar. Então Jesus, quando levantou das águas, Deus olhou para ele e viu cada um de nós também. Então Deus disse assim: Ricardo, esse aqui é o Ricardo, meu filho amado, né? Esse é o Hugo, meu filho amado. Então Deus disse para nós também. E eu achei isso assim um conforto tão grande, verdade. Né? Algo tão especial, porque Jesus ele o tempo todo ele pensou em nós. E quando ele disse isso nessa cena, novamente ele estava pensando na gente também. Amém. Profundo, né? Que maravilha, né? Como é bom a gente aprofundar, estudar cada vez mais e entender o que está nesse livro tão sagrado. Marice, eu vou pedir então para você, como você fechou com uma propriedade muito grande, que você fizesse uma oração final para a gente encerrar esse nosso estudo. Oremos então. Pai querido,
graças te damos, Senhor, porque o Senhor mandou o seu Filho para morrer por nós. E ao olhar para ele, o Senhor viu a nós também. E estendeu, Senhor, a sua felicidade em ver o seu Filho a nós. Pai querido, nós te agradecemos muito por tudo que o Senhor fez por nós, por ter mandado o seu Filho, porque nós não merecemos, Senhor, mas nós aceitamos a tua salvação. Cuida de cada um de nós, esteja com cada pessoa que está nos assistindo, que o Senhor transforme a vida de cada um de nós e que possamos sempre estar dispostos, Senhor, a testemunhar de Ti. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que bacana, né? Como é profundo, né? Como é gostoso estudarmos a palavra de Deus e ter esse entendimento. Então, se você que está aí conosco, curtiu a nossa recapitulação, clica aqui em curtir, né? Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e principalmente compartilhe essa lição para que mais pessoas tenham acesso a esse material valioso. Um abraço então, nos veremos então na próxima lição.